Boa noite! Boa noite! Aê, a Guta já entrou. Boa noite, Gutinha! Vamos esperar o pessoal chegar, né? Boa noite, Fausto, tudo bem? Boa noite, Tia Cel. Ai, que bom vocês por aqui, gente. Oi, Mary. Boa noite. Tia Paula. Boa noite, tia. Luciana, boa noite. Projeto em Cena Brasil, boa noite. Irá Medeiros, boa noite. Gente, que bom que vocês estão chegando. Oi, Gabi. Tudo bem, Camila? Boa noite. Gutinha, você que já tá aí, você tem como olhar pra mim quando der 9h30 pra gente começar? Eu tô sem relógio aqui. Boa noite, Nai. Boa noite, Jorge. Gente, entrou só alguns minutinhos antes, que a gente tá testando a conexão. Com fé em Deus, não vai ter falha nenhuma. Mas é sempre bom entrar um pouquinho antes pra gente ir deixando vocês chegarem. E também pra ver se não vai dar nenhum problema aqui de internet, né? Mas com certeza não. Boa noite, Elaine, tudo bem? Obrigada, Gabi. Ó, pontualíssima. Gente, eu vou chamar a Guta aqui. Beleza, gente, muito obrigada. Eu vou chamar a Guta aqui. Vou adicionar ela, para ela aceitar. Porque o que que vai acontecer agora? A gente vai começar com tudo, né, Guta? Oi, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite, Sil. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. Para mim é que é um prazer muito grande ter você aqui e a gente poder conversar sobre esse assunto tão relevante que eu acho que está aí dominando a sociedade hoje em dia. E que se a gente não parar um pouco para pensar e refletir sobre isso, muitas coisas vão acontecendo se a gente perceber. Mas, como aqui vai ter chuva de conteúdo hoje com essa Guta fera, eu não vou me, né, delongar muito. Para quem não me conhece, eu sou a Sil Leão. Eu sou formada em psicologia, foi na faculdade que eu conheci a Guta, que é psicóloga, e eu vou deixar ela se apresentar. Mas hoje eu atuo como consultora de imagem, mas o meu foco dentro da consultoria aqui, além de trazer moda, de trazer estilo, o meu objetivo é trazer identidade. Estilo é identidade, né? E identidade tem a ver com comportamento, com autoestima, com a mente, com a psique humana. Porque eu consigo juntar essas duas coisas que eu tanto amo. Mas hoje eu quis trazer alguém do consultório, alguém que está vivendo aí a clínica, recebendo uma série de questões relacionadas a isso, para que a gente possa conversar aí sobre esse tema, como eu falei, tão relevante. Padrões de beleza e os impactos na saúde mental, que são muitos, né, Guta? Então, acabou, Silviane, agora eu deixo para a Guta para ela falar um pouquinho. Pode falar, Gutinha. Boa noite, É, gente. é isso mesmo. Oi, Marília. Oi, todo mundo aí que está dando oi para mim. Muito prazer, viu? Que bom que vocês vieram. Gente, Então, só uma gente. coisa, Lucia, antes de você se apresentar, eu vou só avisar aqui uma coisa. A gente vai deixar as perguntas para o final, para não perder o raciocínio, a coerência aqui dos assuntos, né? Como são assuntos muito densos, então a gente vai falar
E aí, nos últimos 10 minutos, a gente vai abrir para perguntas. Então, todo mundo que tiver pergunta, segura aí, deixa para o final, que aí fica mais interessante. Pode falar, Guta. Então, meu nome é Maria Augusta, né? Eu sou formada em psicologia já faz alguns anos, já bons anos aí, né, Sil? Sim, sim, E sim. eu sou especialista em cognitivo comportamental. E desde então, desde que eu me formei, eu realmente sempre atuei na área clínica e é onde eu me encontro aí conseguindo auxiliar as pessoas, né, em busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento, buscar ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque ainda mais nos dias de hoje se torna fundamental, né? A gente ter esse Sim. recurso, ter o acesso, né? E hoje com a terapia online, então mais ainda se tornou mais fácil ainda as pessoas terem acesso, né? Então, estamos aí, né? Para ajudar todo mundo. Hoje em dia não tem desculpa, né, Guta? Dá para Não ser no tem. mundo inteiro. Exatamente. Tem tempo de 1 hora para maratona de Netflix, então cadê o tempinho para 1 hora de chat aqui na Terapia, né? terapia? Exatamente. Gente, mas então vamos lá. Eu vou fazer então algumas perguntas para a Guta para a gente entrar no assunto e aproveitar o máximo o tempo de 1 hora que o Instagram dá para a gente aqui, tá bom? E eu quero começar, Guta. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que são padrões, né, dentro da visão de geral, assim, da visão da psicologia de modo geral. Para que servem os padrões, em quais momentos eles são bons, em quais momentos não, para que depois a gente possa ir aprofundar para o nosso tema específico. Mas fala um pouquinho aí pra gente. Então, os padrões, eles estão aí para nortear a sociedade, né? Em relação ao que é certo, ao que é errado, a colocar normas, né? Então, os padrões, a princípio, eles não são ruins, eles não são prejudiciais, visto que em alguns aspectos eles são sim fundamentais para manter a nossa sociedade minimamente estruturada e que a gente possa conviver, né? De uma forma civilizada. Então, e esses padrões eles divergem, né, de cultura para cultura, né, dentro aí dos moldes socioculturais e também do tempo, né, porque é sócio-histórico. Então, do tempo lá de trás para cá, as coisas vão mudando, os padrões vão se modificando, do comportamento, que antes não era aceito, hoje em dia já é, né? Então, assim, eu acho que o limiar ali, a questão que a gente tem que ficar atento em relação aos padrões é assim, em relação ao que começa ali a afetar a sua subjetividade, a sua individualidade, né? Uhum. Então, nas outras esferas que gera em relação à convivência, tudo mais, obviamente que são necessários, mas aí para por aí, né? Agora, a hora que começa a invadir a sua individualidade e outros aspectos que não estão correlacionados com isso, não há necessidade, né, de a gente deixar esses padrões nos rotularem e a gente tentar se encaixar de qualquer maneira, né? Exatamente, eu acho que essa é a questão, né, Gutinha? Como a gente usa desses padrões. Porque os padrões, eles são necessários. A questão é como você utiliza disso, como você se utiliza disso, né? Se é para agregar ou se é para segregar. Se é para fazer as Exatamente. pessoas caminharem para frente ou ficarem paralisadas, querendo todas, como se fossem robozinhos, seguir a mesma linha de produção. Todo mundo fazia a Exato. mesma coisa, todo mundo pensava do mesmo jeito, e aí começam a trazer as consequências, que é sobre o que a gente vai falar aqui, né? Os padrões a gente vai aprendendo, internalizando os padrões desde pequenininhos, né? Que nós somos criancinhas lá e os pais, a escola, tudo vai norteando a gente para o que tipo de comportamento que a gente deve ter, como que a gente se Uhum. porta em tal situação, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, né? Então, Sim, assim, várias coisas são necessárias de fato para a gente aprender a conviver. Agora, em relação a outras esferas, como por exemplo, tipo de corpo, que é o que a gente vai começar a falar agora, né? Sobre os padrões de beleza em si. Isso ah, daí é uma coisa que interfere muito na forma como a gente se vê, na nossa autoaceitação, né? Então, o impacto que isso gera é muito
grande, né? Sim, e eu até já vou aproveitar que você começou a entrar no assunto e vamos então afunilar, né? Porque padrão a gente pode aí jogar para muitas coisas. Na área da beleza, né, Guta, que a gente vê os padrões de beleza mesmo, ditando regras de corpo, ditando regras de cor de pele, ditando regras de cabelo, de inclusive modelos de sobrancelha, formato de sobrancelha. Gente, tudo, formato de nariz, de boca, se você tem que colocar X, Y, Z, onde você aumenta, você diminui, enfim, tudo hoje está padronizado numa coisa que Deus fez, numa forma única ali para todo mundo. Como que é isso, Guta? Os padrões inseridos dentro da área da beleza, como que você enxerga? Então, isso muitas vezes é levado para o lado não saudável, né? Como, por exemplo, já tive casos de clientes, por exemplo, que eram pessoas, era uma pessoa mulata, tudo mais, e ela fazia questão de alisar o cabelo e colocar sempre lente de contato clara, de olho azul. Então, assim, Nossa, pois é, e assim, é uma coisa que a pessoa está indo contra o próprio biotipo, né? Eu acho a que a linha identidade, né? então a linha é muito clara, sabe? Quando você ultrapassa isso, uma coisa é você querer se arrumar, você querer estar bem, né? Você se olhar no espelho e falar, nossa, tô arrumada, tô, né, com o cabelo organizado, tô com a unha feita e tal. Isso é uma coisa, se cuidar é muito importante, a vaidade nesse sentido é muito importante. Mas a partir do momento que você começa a querer alterar o que é uma coisa que é do seu biotipo, né? E que tem coisa que você não vai conseguir nunca. Por exemplo, a cor do olho dela vai continuar sempre sendo escuro. Não tem como alterar nem Sim, cirurgia plástica, né? Então, sim, assim, sim. gera uma satisfação enorme, né? Porque a hora que ela se desmonta lá quando chega em casa, vem a frustração, vem a insatisfação de não ter esses Ela não é padrões que a gente aquilo, né? tem hoje. Exatamente. E os padrões que você pode ver que as mulheres se espelham, né? É o padrão Barbie, né? É o padrão Sim, básico, ou seja, inspirado nos Estados Unidos lá, que tem que ter peito grande, tem que ser loira alta e tudo cintura mais. fina, né? Pois é, e aí hoje em dia as pessoas estão fazendo, chegando a extremos aí cada vez mais novas, né? Você vê aí Uhum. adolescentes de 18, 19 anos buscando cirurgias aí para arrumar o nariz, para colocar peito, para afinar a cintura, pra... Nossa, mas é tanta coisa já colocando preenchimento em tudo, né? Para atingir esse padrão de beleza que foi estabelecido pela sociedade, né? Só que de uma forma extremamente prejudicial que afeta não só a saúde mental e emocional, como também a física, né? Porque você Sim. vai se formando, né? E você falou essa questão, né? Eu acho tão interessante, porque até pensando, você foi falando, eu fui viajando, tantas coisas aparecendo na minha cabeça, mas você falou do padrão Barbie, né? E aí a gente fica analisando historicamente a questão da Barbie, que muitas vezes as pessoas falam, gente, é só uma boneca. Sim, é só uma boneca que está cheia de estereótipos, que está cheia de rótulos do que é bom ou não, do que é belo e do que não é belo. É tanto que existe a Barbie e as amigas da Barbie. As amigas da Barbie não têm nome, não têm identidade. É como se elas não fossem nada, elas só fossem amigas da Barbie, porque a referência é a Barbie. Então, olha só o nível de loucura que é colocado na cabeça, inclusive das crianças, nesse sentido, né, Guta? Então, e é justamente nesse ponto que entra aquela questão, né, que a gente vê hoje em dia, as pessoas falando, por que que a mulher sofre mais com isso do que os homens, né? Justamente nesse ponto que você colocou aí, das brincadeiras, já desde a infância, desde que a gente é menina pequenininha, a gente brinca com o quê? Com as Barbies. A gente vê os filminhos, a gente quer ser a princesa da Disney, Isso. né? Então, E as assim, são princesas sempre são belas, né? Elas nunca. sempre. São perfeitas, né? Então, assim, é um padrão surreal, né? E você pensar que já desde pequeno isso vai sendo um espelho, uma representação para a criança, né? Em relação do que é a perfeição, do que é uma princesa, né? É muito pesado, né? Então, assim, realmente as mulheres vão realmente carregando essa construção, né?
E quando se tornam adultas, obviamente, isso já foi muito internalizado, né? Teve toda aí uma Uhum. história de vida em relação a isso, né? E eu acho que chega a ser um fardo também, né, Guta? Porque pensa, você ter que sustentar isso ao longo da sua vida inteira, para você continuar se enxergando uma princesa, para você conseguir continuar se enxergando uma boneca. Aqui, por isso minha Uhum. filha tem uma boneca diferente da outra, e cada uma de uma cor, nada de princesas magrelas. Perfeito. Porque Isso hoje em dia tem acontecido, né? Graças a Deus. isso, exatamente. Inclusive, os próprios filmes da Disney, as princesas, agora a gente já tem a Valente, que é com aquele cabelo todo rebelde, né? Com modos nada ditos como, ai, nossa, olha como eu sinto, olha como eu falo, aquela coisa Uhum. assim, né? Bem superficial. A gente já tem aí a Mulan, que é uma cavaleira, que vai lá e luta. Enfim, mostrando exatamente que existem outras identidades, né? E que a gente pode ser Todas assim, podem pode ser continuar sendo princesas, né? princesa. Hã? Exatamente. Todas podem ser princesas, né? Todas podem ser princesas, né? Eu acho isso Exato. muito legal. Exato. E também a gente não pode esquecer, como eu estava falando, do contexto sócio-histórico. Então, assim, o corpo feminino sempre foi hipersexualizado, né? Então, você pegar lá desde séculos atrás, a gente vê aí, tem autores que apontam que, como a mulher não podia trabalhar, não podia estudar, ela precisava ter um marido. Ela precisava ter algum homem que fosse bancar ela, sustentar, ter família e tudo mais. Então, a vida dela se resumia a isso, a casar e cuidar da casa, né? Então, assim, ela tinha que tentar atrair os homens, né? Os futuros parceiros em relação a isso. Então, era uma questão meio que de sobrevivência para a mulher usar o corpo para isso. Usar Então, o assim, corpo. Sim. pois é, hoje em dia a gente ainda vê, né? Isso ainda Uhum. acontece de outra maneira, não com esses Sim, propósitos, sim, né? sim, Então, sim, o corpo sim. da mulher é hipersexualizado, a beleza feminina é uma coisa que vende, né? A gente sabe que vende. Então, realmente a pressão é muito grande mesmo, né? Uhum. E analisando também a história da moda, se a gente vai avaliar a questão da história da moda em si, você vai buscar lá as referências das roupas, de como elas eram criadas. Você há de combinar comigo que muitas roupas, muitos padrões foram criados pelos homens, né? Dentro do seu conceito de ideal. A maioria, agora, cada vez mais as mulheres estão aparecendo, elas estão tendo suas marcas, estão criando suas roupas, estão criando identidades dentro do mundo da moda. Mas antes era o padrão masculino sobre o que é uma mulher ideal. E aí, todas essas mulheres tentavam se encaixar dentro desse padrão ideal. A gente vai ver, por exemplo, a história do espartilho. Gente, as Uhum. mulheres morriam por causa do espartilho. E uma coisa muito interessante, o espartilho, ele era tão apertado, mas tão apertado, que faltava oxigênio no cérebro e por isso as mulheres tinham pouca força para se manifestar e para expressar as suas opiniões e o seu Pois é, jeito para de ser, você. percebe? É um absurdo, né? A que ponto chega, né? Então, assim, não é de hoje, né? A pressão em Uhum. relação à mulher não é de hoje, né? Já temos. Tem até aquele filme que chama Mulheres Perfeitas. Não sei se Não, vocês já viram, gente. não, Mulheres não. Perfeitas, com a Nicole Kidman. É um pouquinho antigo, mas ele Uhum. mostra exatamente isso, sabe? Como que é a ideia da visualização e da mulher perfeita, né? E que hoje em dia não se encaixa mais, né? Porque as mulheres estão estudando, trabalhando, ou seja, estão podendo se expressar, né? E ocupar lugar, né? No mercado de trabalho e tudo mais. Então, o contexto mudou, o contexto sócio-histórico nosso está mudando, abrindo esse espaço para nós, né? E tudo isso se reflete também na forma, né, Sil? Você deve saber, a forma Sim, que fala melhor que eu sobre isso, a forma que a gente se veste também está se refletindo, né? sim, sim. É, como eu estava colocando no post ontem, né? A gente vai crescendo com esse padrão do que é legal, e aí a gente vai tentando de todo jeito camuflar, esconder. As mulheres vão usando roupas largas porque elas acham que estão escondendo, as mulheres vão usando o escuro, sabe? Tudo com esse objetivo de tirar de cena aquilo que não está dentro do padrão, aquilo que não está aceitável socialmente.
E aí a gente vai se encaixando o tempo inteiro, se rotulando e mentindo pra gente mesmo, né? Sobre o que a gente é. Eu acho que esse que é o ponto. Então, aí entra a questão da autoestima, da autoaceitação, né? Porque tudo isso é a nossa base, né? Para a gente, como que a gente vai se tratar, como que a gente vai se colocar no mundo, né? Tudo tá ligado à autoaceitação, à autoestima e aos padrões de beleza. Se você não consegue reconhecer em si, do jeito que você é, as suas qualidades e fica buscando no exterior, né? Não, eu preciso ser igual a fulana, quero ser igual a Pugliese, quero ser igual a Aham. essa. Gente, assim, são perfis, né, que são totalmente diferentes, por exemplo, do meu, da Sil, de qualquer pessoa. Cada um Uhum. tem o seu perfil, o seu biotipo, sua cor de pele, o seu tipo de cabelo. Então, assim, e a diversidade é que faz a gente ser do jeito que a gente é, e único e especial, né? Então é Sim. muito importante. Tudo bem você usar como espelho, né? Do tipo assim, nossa, que legal, né? Posso me cuidar mais em relação à atividade física, por exemplo, ou aos cuidados mesmo, né? De, sei lá, vou me cuidar, cortar o cabelo e tal, tudo bem. Mas, assim, você a ponto de se massacrar, né? Se colocar para baixo, isso começa a ser realmente muito prejudicial, como o caso que eu comentei aqui, né? Uhum. Ou viver em função disso também, né, Guta? Isso é muito complicado. Quando a pessoa ela vive também em função disso. Aí a gente vai até entrar já depois nos impactos, que tá aí vai já estar afetando a saúde mental. Porque, por exemplo, você falou dessa questão do tipo físico, etc. Uma coisa que a gente traz muito dentro da consultoria de imagem, e é por isso que eu gosto e defendo mesmo a bandeira da consultoria, porque é nesse sentido. O objetivo não é encaixar ninguém. Existem até os perfis, os 7 estilos universais ali, mas aquilo ali é para nortear, não significa que você é só aquilo, mas é para te dar um direcionamento do que você é, para você tentar buscar ser mais aquilo que você quer. E se você também quer ser outra coisa, trabalhar dentro de você se for positivo, para que você busque e almeje aquilo. Mas é para você, sabe? É buscando em você. E não no outro, não na inspiração do Pinterest, não na inspiração do Instagram e etc, né? Exatamente. E E como aí, que... Sim, pode falar. não, você já ia entrar na relação É, dos. como que isso afeta a saúde mental? Guta, a gente começou a Então, falar aí, né, dos é, impactos. Então, isso se reflete diretamente em relação a como que a pessoa se percebe, só que isso vai além da esfera apenas de aparência, né? Porque ela começa a se sentir inferior, ela começa a se sentir inadequada, insuficiente e a duvidar de si em diversos aspectos. Aí não passa só para a questão da autoimagem dela, ela começa a se tornar uma pessoa insegura e insegura em relação a tudo, em relação a desde como ela vai se vestir até situações de emprego, entrevistas de emprego, de estudo, no trabalho, ela começa a duvidar do seu potencial, das suas qualidades e passa a enxergar só os defeitos. Isso é uma Hum, tendência que o nosso cérebro tem de focar nos defeitos, né? Isso a gente vê muito em clínica, que a maioria das clientes que vêm realmente o foco é sempre na autocrítica, muito uhum. autocrítica em relação a tudo, sendo que a gente esquece, né? A gente vai se rotulando ao longo do dia, ao longo das semanas, quando vê o ano inteiro você passou se rotulando e se autocriticando, esquecendo de observar quais são suas qualidades, né? Por que não Uhum. focar também? Quais são os seus pontos positivos? O que você fez de certo no dia? O que você fez de bacana no dia? Né? O que você fez de legal para se cuidar, né? Então, assim, e esquece, e simplesmente esquece e foca só no ruim, só no que é prejudicial. E aí vira uma bola de neve e a pessoa vai se afundando cada vez mais. Vai deixando de se cuidar, vai deixando de sair, de ir a eventos. É muito complicado. Você falou aí, e eu até lembrei, né, que uma das coisas que eu trabalho no desafio, eu tô fazendo um desafio aqui
E uma das coisas que eu trago no desafio é tanto o trabalho externo, da questão de como se vestir com o básico, porque para mostrar para as pessoas que às vezes elas ficam aspirando só, eu só vou me vestir bem quando eu tiver a roupa XYZ, né? Eu só vou ficar bem quando eu utilizar, tá, sabe? E não, às vezes com o básico você consegue fazer muita coisa. Mas além disso, eu estou trabalhando muito a questão do interno também, de se olhar no espelho, sabe? De falar assim, olha, busca aí algumas características que você gosta em você. Você já parou para pensar nisso? Como que é isso Exato. para você? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de olhar para o Tem que tem de bom nela, Tem né? muita dificuldade mesmo. Elas estão sempre acostumadas a ver os defeitos e se criticar em primeira instância. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, que é com a autoestima mesmo, né? São várias técnicas e exercícios que a gente propõe em terapia para a pessoa, de fato, ir aprendendo, reaprendendo, né? A se Aham. enxergar e a se conhecer de novo e a valorizar o que ela já tem de bom, né? Que não precisa, quando eu tiver perfeita do jeito que eu imagino na minha cabeça, ou seja, quando eu tiver colocado silicone, quando eu tiver arrumado meu cabelo, quando eu tiver. Não, ela consegue já, a partir de então, começar a identificar naquele momento que ela já tem qualidades, né? E que já pode ser valorizada, né? E tudo mais. Não precisa esperar acontecer mil coisas e se transformar completamente para atingir esse ideal de beleza aí que é externo, né? E você falou da questão do padrão que ela tem na cabeça dela, né? Muitas vezes nem é ela que tem, colocaram na cabeça dela de que aquilo é um padrão. Tô lembrando de um caso, eu não vou me delongar no caso, mas um caso relacionado a cabelo mesmo. A gente estava conversando sobre o assunto e aí a mãe conversando com a filha e simplesmente ela falou para ela que o cabelo que ela falou assim, olha, isso aqui que você tem, legal, mas o seu cabelo, não, seu cabelo é horrível. E aí começou a falar um monte de coisa para a menina com, com relação àquilo. Eu falei assim, olha só o que que você está fazendo, como que ela vai crescer vendo a imagem dela. E aí a gente foi conversando sobre isso. E eu tô falando só de cabelo, né, Guta? Fora todas as outras partes do corpo que são também sempre colocadas aí dentro de questionamento, né? Sim, eu já vi mãe repreendendo a própria filha em relação ao peso. Ah, você vai comer isso? Olha que tamanho você já tá. Você não vai conseguir Aham. arranjar namorado nenhum desse jeito porque os homens gostam das Já magrinhas. tá gorda, né? Tipo, aham. Então, tá certo. Ela, vamos supor, a mãe acha que tem que cuidar da alimentação da filha. Isso é uma coisa, e tem maneiras de se fazer. Agora, a Sim. própria mãe está praticamente cometendo um bullying com a filha, né? Dizendo que ela é Uhum. gorda, que ela tá feia e que ela não vai conseguir ninguém na vida desse jeito. Ou seja, você acabou com a autoestima da criança ali, né? Sim. E às vezes a gente sabe que no caso, por exemplo, da questão do peso, nem sempre é só uma questão do a pessoa querer. Existem casos de obesidade, existem N situações que a pessoa já tentou de tudo e não consegue mudar. Então, assim, imagina para essas pessoas que têm esses casos específicos ficarem só ouvindo alguém de fora falarem para elas que elas não estão nem aí para se cuidar, para, enfim. Como que não deve ser, né? Você que recebe com frequência isso aí. Exatamente, é muito pesado, né? E elas podem, inclusive, desenvolver depressão. Tem casos relacionados à depressão e são vários, né? E tá tudo ligado nessa questão que vai se afundando cada vez mais em baixa autoestima e se sentindo cada vez mais insatisfeito. E é extremamente prejudicial, né? Porque reflete, como eu falei, todas as esferas. Aí parte para outros contextos, né? A pessoa começa a se sentir inadequada em outros contextos. Fora os transtornos de imagem também, né, Guta? Que são coisas Assim, ainda mais severas, né? Os sim, transtornos tem a alimentares. bulimia, anorexia, são os mais Sim. comuns aí, né? Principalmente em mulheres. E também, Uhum. homens a gente não fala tanto, mas tem também, né? Tem inclusive a vigorexia também, que é relacionado a ficar forte, né? A pessoa vai ficando forte, forte, Sim, forte, nunca sim, acha sim. que está suficiente e vai Uhum. tomando bomba e suplementos e tal, e mesmo assim nunca tá bom, né? Então é Sim. uma insatisfação que ela é constante, né? Ela nunca tá satisfeita. Ela acha que arrumando o peito vai resolver.
Pronto. Passou um tempinho, ela já encontra outro defeito em si mesma que ela acha que precisa arrumar, porque daí vai estar melhor. E assim vai, né? É realmente uma bola de neve. Eu já ouvi ao longo dos cursos, a gente acaba ouvindo algumas coisas, relatos, enfim, né? E assim, as próprias mulheres, às vezes, amigos e tal, chegam para conversar e vão contando um pouco da história delas. E quando a gente vai ver, a gente está com um monte de história triste junto com a gente. E ela contando, uma pessoa contando para mim que ela comia e aí depois ela ia, tomava laxante para poder tirar tudo, sabe, para não ficar nada, até que ela ficou nesse vício, que foi bem parecido com o que a Bruna Marquezine uma vez relatou que ela já fez também, alguma coisa parecida. Mas aí ela ficou só no laxante, no laxante, para nunca engordar, para aquela comida não pesar. E ela começou a desenvolver ali uma série de outras coisas, a ponto de ficar mal por conta disso, né? Desse Claro, vício. gera problema, prejuízo orgânico mesmo, né? Tanto a bulimia como a anorexia, como todos esses transtornos mentais, eles também afetam o organismo físico, né? Não só o social, mental, emocional, como o físico também, colocando o risco de vida mesmo da pessoa, né? A gente Uhum. tem casos aí que a gente vê, inclusive na mídia, na televisão, né? De casos de pessoas que realmente chegaram a óbito por conta ou de cirurgias exageradas, extremas, né? E às vezes recorrendo até aí profissionais que nem registro tem, mas porque não tem dinheiro para pagar um médico direito ou qualquer coisa do tipo, né? E recorrem Sim. aí às vias aí paralelas e realmente em busca de uma beleza ideal aí que termina muito mal, né? É muito triste, né? E tudo isso, se a gente for parar para pensar, por quê? Por causa dos padrões. Claro que não é só isso, não é só o padrão, tem muito mais coisas envolvidas, mas a partir do momento, quer ver um exemplo simples também de uma situação que aconteceu agora, recente, ainda voltando da questão do cabelo lá. Que aí ela falou assim: a minha filha, não, mas a minha filha tem a raiz boa. Falei, bom, se a sua raiz, sua filha tem uma raiz boa, então significa que tem uma raiz que é ruim. Então, se essa raiz é ruim, significa que ela é inferior e, portanto, menor, né? Porque se é ruim, ninguém quer. Você concorda? Ninguém vai querer para si que é ruim, a menos que a pessoa esteja doente e não esteja enxergando. Se é ruim e ninguém quer, significa que quem tem o ruim está abaixo na escala de quem tem o bom. E aí a gente vai padronizando, a gente vai inferiorizando, desclassificando as pessoas por coisas como essa, por falas que a gente às vezes nem percebe o tamanho do estereótipo e do preconceito, né? Exato. E se a gente parar para pensar que o nosso corpo e a imagem que a gente passa, você também, como consultora de estilo, deve saber isso muito bem, que é a imagem que a gente passa para os outros, ela acaba representando, né, poder, sucesso, ou então o oposto, Sim, né, eixo e tudo mais. sim. Reflete direto. Então, assim, o que a gente acompanha é o quê? Fala, não, então, se fulana de tal se veste assim, se porta assado, tem esse perfil, e eu quero aparentar poder, sucesso e tal, então eu tenho que ser igual. E é Uhum, esse o problema, né? E aí, passar dos seus limites, é o que a gente estava comentando no começo, né? Você pular essa uhum. linha ali de se, beleza, se arrumar, se aprender a se vestir e se Sim. colocar e tudo mais, mas assim, de uma forma que não ultrapasse o que é você, né? O seu Uhum, biotipo, as suas qualidades, não passar por cima de você, né? Isso uhum. é importantíssimo. E aí sim, você pode usar de diversos artifícios aí, né? Que estão acessíveis a todo mundo, né? Mas de Sim. uma forma saudável, de uma forma bacana, né? Sem se prejudicar, tanto mentalmente, emocionalmente, como fisicamente, né? E nem ter que se construir, né, Guta? Porque às vezes a gente vê muito isso. Tipo assim, para a pessoa sair de casa precisa ter toda uma construção. Aí quando ela chega em casa de novo, tem que desconstruir tudo aquilo de novo. Por quê? Porque foi Exato. tanta coisa que foi colocada ali para criar uma imagem, um conceito, que é como se fosse isso, é colocar uma bagagem em si e tirar essa bagagem todos os dias.
né? Eu acho que Exatamente, como eu comentei desse caso da moça que, inclusive, usava lente de contato e todo final de dia tinha que tirar, desmontar. E para ela, isso, se olhar no espelho daquele jeito, para ela era inaceitável. Ela não conseguia se olhar no espelho quando ela não estava toda arrumada, com o cabelo liso, com a lente de contato. Então, é muito sério. é muito sério. Nossa, Uhum. eu fico. Você falou dessa questão aí de referências, né? Eu tô lembrando que uma das coisas que eu tenho vontade de fazer é live com cabeleireiro. Porque, assim, conversando com eles, quantos já me trouxeram relatos de que às vezes a pessoa chega no salão, ela não pergunta para o cabeleireiro assim: o que você acha que vai valorizar a minha beleza? O que você acha que, né, vai trazer, vai realçar o meu rosto, vai me iluminar, vai destacar meus ângulos, enfim. Não, ela chega e fala Eu assim: quero olha, o cabelo eu da tenho fulana. essa foto aqui, eu quero meu cabelo assim. E aí, se às vezes o cabeleireiro, inclusive, vai tentar falar para a pessoa que aquele cabelo não funciona, aquela cor não funciona, o cabeleireiro ainda é taxado como ruim e a pessoa vai embora falando mal do cabeleireiro, né? Então, Porque mas cirurgia plástica é assim também, né? Eu já vi relatos de colega meu que é cirurgião plástico falando a mesma coisa. A pessoa chega com a foto lá da Kim Kardashian. E eu quero assim, só que às vezes o biotipo da pessoa não comporta, né, a cirurgia, né, seja ela qual for. Então, assim, passa dos limites. Acho que dermato também deve receber aí muitos casos sim, nesse sentido, né? Porque até realmente pode falar, Guta, pode terminar. elas estão passando da linha, né, do sentido assim, como eu posso me aprimorar me respeitando, né, Sim, respeitando o meu corpo. Não, elas querem sim. realmente se transformar em outra pessoa, né? Sim. Até dentro da consultoria de imagem mesmo, isso às vezes acontece. Por exemplo, porque o objetivo não é valorizar a pessoa, a essência da pessoa e trazer à tona, por exemplo, características que ela tem dentro dela, mas que de repente, até pela forma de se vestir, ela não está conseguindo passar isso. Então, por exemplo, a pessoa ela é super extrovertida, mas se veste de uma forma que ela passa uma imagem de ser tímida, introspectiva, e as pessoas não conseguem enxergar isso nela, esse lado. E aí a gente fala, ó, vamos explorar isso. Uma coisa é você trazer à tona o que está dentro da pessoa e explorar isso na imagem dela. Ou, por exemplo, olha, para você tá mais tímida, para você conseguir se expandir mais, tenta usar roupas mais assim, que isso vai te ajudar, vai trazer mais ação para você. E a gente explica. Mas uma coisa é você trazer isso dentro de uma esfera aceitável. Outra coisa é, às vezes, o que a pessoa, por exemplo, quer dentro de cores mesmo. A pessoa às vezes combina com cores mais claras. E aí ela porque quer usar só o escuro, porque ela viu que o fulano usa daquela cor e ela também, tá, tudo bem, né? A pessoa pode usar, mas não é por ela, é pelo fulano, entende? E aí descaracteriza todo o processo, né? Com certeza, sem dúvida. E aí, entrando na questão aí da mídia, né? Como que a mídia influencia isso nos dias de hoje? Isso aí fica mais gritante ainda, né? Porque Sim, antes não tinha tanta, você não era bombardeado com essas imagens, né? Hoje em dia, todo mundo é bombardeado com imagens atrás de imagens no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais relacionadas aí de como deve ser, né? Como que você. O que que é uma pessoa feliz? Aí põe lá padrão de felicidade. Põe lá, o que que é uma pessoa de sucesso, tá? Tem que estar com o carrão do ano, tem que estar com o iPhone novo. Então, assim, vários padrões aí que vão sendo colocados na mídia como sendo o ideal, como sendo representativos de sucesso, de êxito, de poder. E você vai se sentindo, nossa, eu não tenho. Nossa, eu não sou assim. Nossa, e aí pronto, você vai se diminuindo cada vez mais. é aquela coisa que a gente vê muito hoje, né? Expectativa versus realidade. A expectativa é o padrão, né? E a realidade é o que a pessoa é mesmo. Só que ela não fala só como uma brincadeirinha. Tem outras coisas envolvidas naquilo, né? Como você falou, da marca do telefone, da roupa, sei lá, de tudo, né? De absolutamente tudo. Absolutamente tudo é colocado aí na mídia o que, que é o sinônimo de sucesso. E as pessoas, quando elas não atingem esse
tido padrão aí, elas realmente não estão conseguindo lidar com essa situação, né? E tomam para elas como se elas fossem inferiores, por não ser daquele jeito, por não ter aquele biotipo, por não ter aquele carro, por não ter. E assim vai. E aí, se você juntar tudo que eu não tenho, que eu não sou, que eu não faço, que eu não... Jesus, né? Você já pensou a pressão que é isso na cabeça da pessoa, né? O tanto Sim, de não que ela mesma vai se colocando e de autocrítica que ela mesma vai se fazendo, e sem perceber as qualidades que ela já tem em si e tudo que ela já tem de bom na vida dela também, né? sim, sim. Desde a vida, a própria vida, né, Guta? Eu acho que esse já é o primeiro ponto de partida para a pessoa já dar muito valor para si mesma, né? Ela ter saúde e poder viver. Agora, se ela vive ou se ela sobrevive, aí é que depende de uma série de questões, né? De fatores diversos. Que eu acho que é o Uhum. que. Como que a gente está de tempo? Você está com o relógio aí perto? Não tô. Será que eu consigo olhar aqui em cima? Será? Gente, Já são 10:08. 10 10 e e 8. 8, a gente tem 10 minutos, né? Você acha que a gente migra ou a gente já abre para perguntas? Eu acho que já dá para abrir para perguntas. Já a gente já colocou acho que toda a reflexão, inclusive abordando os tempos de hoje com a mídia, né? Uhum. Gente, tem alguém aí que gostaria de fazer perguntas? Se Por quiserem favor. fazer, a gente já vai abrir agora. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou pegar um texto aqui, bem curtinho, da Nina Ribeiro. Ela é ela é editora, executiva do Modices, enfim, tem todo um contexto histórico. Eu já indiquei esse livro aqui no Instagram e eu indico muito. Não é só de moda, gente. Isso aqui é de valores, sabe? É ser humano. E ela fala exatamente assim, olha, ela fala para as lojas dentro de um contexto X aqui. Entenda que suas clientes são gordas, são negras, são empresárias, porque não é ofensa nenhuma falar nesse sentido, porque são características. As pessoas que colocaram como ofensas, né? Sim, você São considerar bom ou ruim é autoconceito. exatamente. Exatamente, né? São empresárias, são altas, são velhas. E se você ainda está tentando vender para uma cliente ideal, que você acha que todas as mulheres desejam ser, você está à beira de um choque de realidade. E hoje a gente está vendo grandes marcas fecharem. A Elle fechou a revista não só pela crise, mas por uma série de outras coisas. A Forever 21, que não acompanhou aí o andamento do modo de consumo das pessoas hoje, enfim. É impressionante como poucas conseguiram captar essa ideia. Basta uma ida ao shopping para ter a sensação clara de que nada daquilo que está nas vitrines e nas araras nos representa. Representa uma parte da população, não é todo mundo. As marcas simplesmente não estão acompanhando a nossa evolução. Para quem são essas roupas? Há muito tempo eu não compro nada, só tenho achado roupas legais em marcas independentes. Tudo tem me vestido mal. Será que sou eu? Tenho preferido gastar meu dinheiro com comida e decoração. Não se engane, dono de marca de moda. Não adianta facilitar o pagamento. Pode parar de achar que a sua cliente não está comprando suas roupas porque está sem dinheiro. Ela só não quer mais comprar de você. Por quê? Porque as marcas estão exatamente fazendo isso, moldando aí os padrões, muitas marcas fazem isso, né? A gente vê pela foto das revistas, pelos editoriais, pelos lookbooks, são sempre os padrões. Então, existe a teoria do que se fala, de que, ai, não, vamos abrir a diversidade, etc, etc. Só que na prática a gente vai ver as fotos das lojas, a gente vai ver os catálogos, a gente vai ver quem é chamado para essas lojas, quem consome, que eles colocam é, como modelo de consumidor, estão dentro desses padrões, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui que paralisou o meu, Guta. Não sei se a Andressa falou que já viu o filme que você disse, que chega a ser medonho. O meu tá parado também. Eu não tô A vendo. Samara falou que tem muitas mulheres usando cintas apertadíssimas ainda hoje, com certeza, querendo diminuir de todo jeito o corpo dela, né? Várias amigas usando com o objetivo de esconder o corpo.
tem muita cobrança para a mulher em vários sentidos. É, é surreal, né, gente? Se a gente for parar para pensar. Eu ainda vou trazer aqui depois, e a Guta vai ser minha parceira nisso. A gente vai trazer muitos temas em separado, porque é necessário. É necessário falar só sobre hipocondria, só sobre bulimia, só sobre anorexia, só sobre acne. Eu tive acne na adolescência e muitas mulheres tiveram também. E a acne, ela é interessante porque ela tem uma marca que não se vê. Uma coisa é essa marca aqui. Outra coisa é a marca do que falam da pessoa que tem acne, de como olham o rosto dessa pessoa. E aí a pessoa fica ali tentando de todo jeito tirar aquilo, porque ela não quer ser aquilo que as pessoas dizem que elas são, né? Então, assim, tem muita coisa que pode se falar, né, Guta? Se a gente for. Sim. Nossa, tem coisas demais aí, tudo relacionado, né, aos autoconceitos, à autoestima, à autoimagem. Tem muita coisa que dá para ser dita mesmo. Ah, ó. Quando, quando saber que a autoestima está baixa? Guta, tem um monte de pergunta aqui. Eu não estou Ah, conseguindo ver. A gente deixa quer migrar para eu o vou, outro, então, para a gente eu vou ler conseguir aqui. dar conta por causa do Bora. tempo. Gente, assim, então tem que anotar essas perguntas, porque senão a gente perde. Eu não Ó, estou enxergando ela. a primeira pergunta é: autoestima é algo que precisamos trabalhar o tempo todo, certo? Certo. Quando saber que a autoestima está baixa? É a primeira pergunta, Tá. tá? A Uhum. segunda é como a família pode contribuir com algum membro que está com autoestima baixa? Uhum. Que estratégias podemos desenvolver para aumentar a autoestima? Como Uhum. fazer para aumentar a autoestima? Uhum. Anorexia é para ser trabalhado para a vida toda? Autoestima tem que ser trabalhada todos os dias, a Elaine falou aqui. Uhum. Olha a Osli de Cachoeira de Minas. Linda sua filha, Délia. Obrigada por me falar. Muito interessante, é bem isso mesmo. Tem muitas coisas nesse aspecto. As pacientes chegam com um modelo e querem ser daquele jeito. E isso não é só estética, tem também nos hábitos, a forma de se falar e de se expressar. Silmona, essa questão de se pensar o que é padrão, o que é ideal, é bem difícil. Doutora Nai, com suas colocações, com certeza. Como saber que estou com autoestima baixa? Qual é o livro? Não consegui ler. Moda com Propósito, do André Carvalhal, tá, gente? Quais estratégias utilizar para tentar sair dessa pressão, Guta, que a mídia e o próprio meio nos coloca? Principais Oi, Ana dicas. Paula. Acho que a Ana Paula perguntou uma coisa agora. Quando que a gente vai responder as perguntas, né? Já vou Vamos, responder já já. ela já vai responder agora, tá? Eu só tô lendo para ela anotar. Quais principais dicas para se quebrar paradigmas de beleza e se tornar uma mulher empoderada? Como lidar sendo uma pessoa ansiosa? Mãe, mulher, esposa, profissional? Como ficar bem apresentável com as roupas que tenho? Isso aí, ó, entra no meu Instagram, me segue que eu Esse é para consigo você. falar isso todo dia. Essa pergunta dessa senhora Ana Paula é interessante. Pode responder, tô ansiosa. Que legal, parabéns. Juntamente, conteúdos não faltam. Bom, gente, então o que que vai acontecer agora? O Instagram, ele vai desligar a gente. A gente vai pro Instagram da Guta. Guta, escreve aqui, por favor, o seu Instagram, porque as pessoas precisam entrar nesse Instagram e continuar a live lá. Porque o Instagram, ele barra a gente. Então, ela vai começar a responder e a live vai cair. E aí, a gente vai continuar no Instagram da Guta, tá? Esse aí, ó, que ela escreveu. Guta, pode começar a responder e se cair, a gente migra. Tá, joia. Nossa, gente, foram tantas perguntas aí que eu acho que eu consegui anotar todas. Vamos ver, né? Bom, aqui, quando que a gente sabe que a autoestima tá baixa, né? A autoestima, quando você percebe, ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? Em relação quando você vê que a pessoa não se sente segura. A principal questão, eu acho que é em relação à insegurança. Uma pessoa que fica muito insegura em relação como se colocar, se vai dar conta do trabalho ou não, se vai dar conta de estudar ou não.
Então, assim, eu recebo muita gente na clínica com baixa autoestima, que realmente o fundo que a gente percebe aí, que é a primeira coisa que aparece, é a insegurança. Ah, eu acho que eu não vou dar conta das coisas. Eu acho que eu não sou adequada ou que eu não sou suficiente para fazer tal coisa. Eu me acho incompetente. Tudo isso está ligado à autoestima, né? E em como ela se vê. Ela se vê insuficiente, ela se vê inadequada. Tudo isso está ligado à baixa autoestima, né? E, obviamente, pode apresentar aí, linkado à autoestima, questões de ansiedade e também de depressão, né? Porque quando a pessoa está insegura, está insatisfeita, imagina a quantidade de pensamentos que podem vir na cabeça da pessoa, né? Em relação ao próprio potencial, em relação a tudo. Então, pode tanto deprimir essa pessoa, como gerar quadros de ansiedade. Então, essa foi uma pergunta, né? Sim. Eu acho que foi a Carolzinha que perguntou como que a família pode contribuir, né, com alguém Foi ela. que esteja com baixa autoestima. Então, a família ela é fundamental em todos os aspectos que envolvem o emocional e o psicológico, né? E no caso da baixa autoestima, é a mesma coisa. Então, assim, se puder reforçar as qualidades dessa pessoa, apontar as coisas boas que a pessoa conseguiu fazer no dia, né, para si mesmo ou para os outros, né? Porque, como eu falei, que eu comentei aqui com vocês, as pessoas com baixa autoestima, elas tendem a não enxergar as coisas boas que elas fazem, as coisas produtivas que elas colocam no dia a dia, os méritos, né, os próprios méritos, elas tendem a não reconhecer. Então, é muito importante que o familiar que perceba isso, que a pessoa está se desvalorizando sempre, está insegura sempre, tentar ajudar nesse sentido, né? De mostrar, mas olha isso que legal que você fez, mas olha isso que bacana que você conseguiu, olha esse elogio que você recebeu, né? Tentar pontuar e mostrar à pessoa que tem também o lado bom e as coisas positivas, né? Que ela é que não está percebendo. Uhum. Então, acho que essa foi a segunda pergunta aí, né? Sim. Em relação, tá ficando claro, gente, o que eu tô explicando? Por favor, deem um feedback aí, tá? Tem coraçõezinhos, se tiver. Então, e aí também perguntaram sobre como aumentar a autoestima, né? Aí tem várias técnicas, tudo mais que a gente desenvolve mais a fundo em terapia. Por quê? Porque a autoestima, ela é muito linkada à subjetividade da pessoa. Então, para cada um vai ser num aspecto e num ponto, né? No que eu me sinto Uhum. inadequada, no que eu me sinto insuficiente, né? E tá ligada às crenças centrais da pessoa que foi construída de acordo com a história de vida dela, o contexto de vida familiar, as experiências que ela teve ao longo da vida. Então, é muito particular para mim e para Sil, por exemplo, para qualquer outras pessoas, né? Vocês todos. Cada um vai ter a sua particularidade no que está afetando a sua autoestima. Quais são as suas crenças que estão te impedindo de ter uma boa autoestima? Né? Então, é muito particular. Mas tem algumas dicas assim rápidas, né? Para você parar para pensar, que a primeira coisa é isso que eu já pontuei aqui. Você parar o seu dia, por exemplo, você se pegou se criticando. Então, para cada crítica, tenta olhar e pensar no elogio que você pode se fazer. Porque Uhum. todo mundo tem alguma coisa num dia que pode se elogiar. Poxa, nossa, Uhum. hoje eu consegui levantar cedo no horário que eu me comprometi a levantar. Bacana, é um Sim, puta mérito sim, também, né? sim. Aham. Então, super legal. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente vai aprendendo a realmente reconhecer, se valorizar e tudo mais, né? Então, como aumentar a autoestima? Então, acho que tá mais ou menos claro, né? Porque não tem fórmula de bolo para isso, porque cada um é cada um, né? Ô, Guta, eu vou anotar aqui o seu Instagram, porque tem gente perguntando. É psico, Psico Maria Sorensen Pérez. Maria Soriensen. Sorensen, ó, psico. Vou escrever de Sorien. novo aqui. Tá. Então, eu mandei aqui, tá, gente? Isso, ó, a Guta já foi mais rápido. Esse seu sobrenome é difícil aí. E também, né, Guta? A Guta, acho que ela depois vai ter um material que ela vai disponibilizar aí para vocês.
Mas, gente, Então, inclusive, com o material, só para já deixar claro aqui, não escrevam aqui na live, porque vocês escreveram na live aqui na semana passada e eu não consegui registrar o nome das pessoas que quiseram. E aí depois eu não tive mais acesso a essas informações. Então, escrevam eu quero lá no Instagram da Guta ou no meu Instagram. Eu quero, ela já vai saber que o eu quero é o material e ela vai mandar para vocês, tá? exatamente. E aí, em relação, inclusive, assim, como aumentar a autoestima, né? Nesse material que a Sil está falando, eu vou disponibilizar, obviamente, como eu falei, de uma forma mais abrangente e mais paliativa, né? Mas são Uhum. coisas já que vocês podem começar a colocar no dia a dia de vocês, que vai Uhum. fazer já inicialmente uma diferença grande aí em relação à autoestima, vocês voltarem para si, a autoconfiança em si, né? E começarem de volta a reconhecer a qualidade, as qualidades de vocês e tudo mais. Mas dependendo do caso, não substitui a terapia, né, Gu? Em hipótese alguma. Não, não substitui a terapia, porque como eu coloquei aqui, né, Sil, a gente sabe que as questões são muito particulares e individuais para cada um. Então, o meu foco de autoestima pode ser diferente do que é o seu, o que te afeta é diferente do que me afeta. Então, Uhum. realmente, essas questões todas e essas crenças todas estão enraizadas dentro da gente, vão ser trabalhadas durante a terapia, para daí sim você ter realmente um desenvolvimento pleno, né? E não Sim. apenas recursos ali como paliativo mesmo, né? Para uma questão mais superficial. Ô, Guta, teve mais duas perguntas depois que você estava respondendo, que foi assim, primeiro, quando a pessoa se esconde, né? O que fazer nesses casos quando a pessoa ela quer ser invisível e se depressão tem cura? Aqui, ó. E quando a gente não quer ser vista, ser notada, quer ficar invisível, o que isso quer dizer? E a outra Então, é, depressão tem cura? aí sobre depressão, então. No Então, caso, quando a a gente pessoa está quer. falando sobre essa questão da invisibilidade, né? Que a gente vê muito, inclusive, dentro da consultoria de imagem. Mas aí eu queria que você respondesse aí dentro da psicologia, essa questão da invisibilidade e a questão da tem cura para depressão? Fica com você. Então, gente, tem cura sim, viu? Tem cura sim, e é geralmente feita em terapia e também, em alguns casos, quando ela é já de moderada, grave, com associação com um psiquiatra, né? Que também vai dar esse respaldo, porque muitas vezes a pessoa está tão depressiva que ela não tem nem vontade, nem consegue ter a disposição para fazer a terapia, né? Então, às vezes, precisa até de um medicamento prévio, acompanhamento de um psiquiatra para conseguir fazer a terapia, né? Porque o Uhum, medicamento ele entra aí como auxiliar paliativo aí para ajudar a pessoa a ter a energia para se mobilizar para aquela questão, e a terapia vem junto como o recurso-chave aí para, de novo, ver quais são essas raízes do que está causando essa depressão, né? uhum. Obviamente tem questões aí também que são orgânicas, tudo isso, por isso a importância também de um psiquiatra, né? Mas no caso de depressão leve, geralmente em psicoterapia a gente consegue dar um bom andamento. O Guta, inclusive, me gerou uma dúvida, que aí eu queria que você falasse. A questão da cura, né? Mas eu acho que aí essa pessoa ela vai ter que ficar em constante autocuidado, né? Para que ela não caia novamente nesse lugar. Porque eu acho que essa mente ela pode ficar um pouco fragilizada, não? Essa Com pessoa, esse certeza, emocional, depois que passa por um processo desse. Por mais que com ela certeza. consiga se reerguer, né? Sim, com certeza. Que nem acho que teve uma pergunta aí que perguntou se era para a vida toda, né? O Uhum, cuidado. Realmente é para a vida toda, todos os cuidados, não só para quem teve depressão, como para a autoestima, que é o assunto que a gente está falando hoje. O cuidado ele deve ser permanente. Assim como você não cuida do seu corpo permanentemente, você tem que fazer check-up, você tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que ir no dentista. É um cuidado que ele é constante. Se você deixar de se cuidar, o que acontece? Né? Você começa a ter prejuízos aí na sua saúde física e tudo mais. A mesma coisa o cuidado mental, emocional, né?
A gente sempre tem que estar nos observando, estando atentos ao nosso comportamento, ao nosso emocional, o que, que a gente está sentindo, o que, que a gente está pensando, se está sendo funcional, né, a forma que a gente tem se colocado diante das situações, a forma que a gente tem se tratado, se está sendo bacana ou não, né? Porque sendo Guta, disfuncional. Oi, desculpa, o Instagram tá me avisando aqui que a gente tem 20 segundos. Gente, vamos Jesus, lá pro Instagram da Guta, agora, tá bom? segura na Não, mão e Guta, vamos lá pro ele Instagram. corta a gente. Instagram da Guta, galera. Espero vocês, tá? Beijo. Beijo.